Vídeo de hoje com informação importante sobre Dudu e seleção brasileira. Acho que o torcedor do Palmeiras vai curtir. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que foi aniquilado por Germancano na tarde desse sábado. Trago ainda informações sobre o Santos, que tropeçou feio. Tem novidades importantes sobre o futuro de Diego Ribas. Será que ele fica? Se aposenta? Vai para outro clube? Para completar, quero contar sobre o pai do Neymar que salvou a pele de um amigo do Neymar, o Zé Love. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. Por aqui a missão é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, se inscreve, ativa as notificações e não esquece de deixar like, beleza? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Flamengo, que pedirá a antecipação do jogo com o Avaí. A ideia é utilizar o dia 13 para desfilar pelo Rio de Janeiro com a Taça da Libertadores, algo que ainda não ocorreu por causa das eleições para presidente. O roteiro está sendo traçado com uma série de bairros, começando na Barra, passando por São Conrado, Leblon, Copacabana, entre outros. Ainda sobre o Flamengo, queria contar que a Arrascaeta não deve mais jogar pelo Flamengo nessa temporada. Você sabe que ele sofre com um problema no pubis, está de olho na Copa do Mundo, que está bem perto. Ele vai jogar pela seleção uruguaia. A ideia é preservá-lo nesses próximos jogos para que ele possa fazer um tratamento e chegar em condições bacanas pro Mundial no Catar. Bora falar também sobre Piqué, zagueiro do Barcelona que se despediu nesse sábado e encerrou a carreira. Ele foi substituído no finalzinho da vitória do Barcelona por 2-0 contra o Almeria e o Camp Nou de pé aplaudiu a aposentadoria de alguém super identificado com o Barcelona. Piqué entendeu que era hora de parar, até para que pudesse parar no alto. Para completar, queria contar para vocês uma informação que envolve o Corinthians. Timão teve penhorados R$530 mil de suas contas por uma ação movida pelo volante Jean. Você lembra dele? Passagem para lá de discreta, não deixou boa impressão. Ele tinha contrato com o Corinthians desde 2016, mas em 2020 esse contrato foi rescindido e ele passou a cobrar de várias maneiras, sempre pela justiça, a grana até que ele conseguiu a penhora de R$530 mil. São vários os atletas que processam o Corinthians, embora, convenhamos, é bom que se diga, o número de processos novos contra o Timão tem caído. Nesse momento, é mais natural até que o Corinthians processe outras pessoas ou empresas do que o contrário. Entre as empresas recém-processadas, a Tausa, que havia prometido pagar R$18 milhões pelo patrocínio. A Tausa ajudaria no pagamento do Paulinho. Não houve o acordo, não houve o pagamento e a Tausa teve esse contrato rescindido. Bora falar agora sobre o Neymar, mais especificamente sobre o pai dele. Informação legal, que mostra um pouquinho a respeito do caráter da família. Vocês lembram que o Zé Love era muito amigo do Neymar, eles jogaram juntos no Santos em 2010, 2011, foram campeões de Libertadores, e o Zé Love tem convivido com uma série de problemas. Ele se revelou recentemente como alguém que combate, que sofre com a depressão. Pois bem, o pai do Neymar, ciente de dificuldades financeiras do Zé Love, decidiu comprar uma dívida que o Zé Love tinha. O total, pela compra dos créditos, foi de R$950 mil. O pai do Neymar também gastou mais 88 mil de honorários advocatícios. Quando a gente fala em pai de Neymar, dá até para imaginar que tenha sido o Neymar que tenha feito essa quitação. Dessa maneira, a dívida do Zé Love, que já chegou a bater R$1,5 milhão, está completamente quitada, zerada. Ele deixa de ter problemas financeiros. Zé, que além de combater a depressão, também sofre com a falta de clubes interessantes. Esteve na última temporada no Brasiliense. Eram 6 processos por empréstimos, além de dívidas com cartão de crédito. Uma informação divulgada pelo UOL nesse sábado. Bora falar sobre uma treta gigante que envolve Arturo Vidal, jogador do Flamengo, e Roberto Carlos, uma lenda do futebol brasileiro e do Real Madrid. Tudo começou quando o Vidal, em tom de brincadeira, de olho na final do Mundial de Clubes, afirmou, abre aspas, vamos arrombar o Real Madrid no Mundial. Eu entendi como uma provocação barata, uma brincadeira. Mas o Roberto Carlos, que segue ligado ao Real Madrid, pegou ar e respondeu da seguinte maneira, muitas vezes o Vidal provoca o Real Madrid e quando chega no jogo nem toca na bola. Hoje, o Arturo Vidal usou suas redes sociais para postar um vídeo, para falar a verdade foi um story, com o gol dele marcado em cima do Real Madrid, na época em que jogava pelo Bayern de Munique, e ele ainda marcou o Roberto Carlos como um amigo Roberto Carlos, para que pudesse dar uma cutucada no Roberto, respondendo ao ex-lateral da seleção brasileira, para que todo mundo pudesse assistir. Queria saber a sua opinião. Quem está certo nessa parada? Roberto Carlos, Arturo Vidal e mais.
Se tivermos a final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Real Madrid, o Fla tem chance de 0 a 100. Qual é o percentual? Eu acho que a chance é pequena, mesmo reconhecendo que o Flamengo se tornou um gigante no futebol sul-americano. A diferença em relação aos europeus é enorme, especialmente quando o assunto é Real Madrid. Quero falar agora sobre Diego Ribas, que anunciou nesse sábado sua aposentadoria. Ele tinha a intenção, havia contado para vocês, de prorrogar seu contrato com o Flamengo até o fim do Mundial de Clubes. Quem me contou isso foi o próprio pai do Diego. Então, a partir do momento em que o Flamengo foi campeão da Libertadores, houve a sugestão: vocês podem prorrogar meu contrato por mais 3 meses? O Flamengo disse não. Diante disso, Diego decidiu por encerrar a carreira, pendurou as chuteiras, vai ficar somente até o fim dessa temporada, depois inclusive vai ser comentarista da Globo durante a Copa do Mundo e a partir daí vai pensar em outros projetos. Diego Ribas, que até tinha convites, contatos, propostas para a próxima temporada, o Santos era um dos interessados, mas o Diego decidiu parar por cima, mais ou menos como fez o Piquet agora há pouco. Só para arrematar, vale a lembrança da passagem do Diego, marcada no início por muitas dificuldades, era um Flamengo que gastava pouco, mas desde 2016 ele conquistou 12 títulos diferentes. Foram 2 Libertadores, mais 2 brasileiros, 4 campeonatos cariocas, uma Copa do Brasil, entre outras taças, quer queira, quer não. Mesmo com essa imagem um pouquinho mais arranhada no final, tem sido bem pouco aproveitado. Foi um cara super vencedor na história recente do Flamengo. De 0 a 10, que nota você dá para a passagem do Diego pelo Fla? Dou nota 8,5. Bora falar agora sobre Germancano, que destruiu o São Paulo na tarde desse sábado, jogo no Maracanã. Ótimo primeiro tempo, o São Paulo fez 1 a 0, um golaço do Luciano e fazia grande jogo contra o Fluminense. Mas o verdadeiro apagão do São Paulo, acompanhado de um início muito forte do Fluminense no segundo tempo, garantiu 3 gols em 18 minutos para o Fluminense e o Flu quase marcou o 4º e o 5º. A coincidência, se é que dá para chamar de coincidência, é que os 3 gols do Fluminense foram marcados por Germancano, o argentino que chegou a incríveis 42 gols na atual temporada, já é a temporada em que ele mais marcou gols na carreira. Ele no futebol colombiano chegou a marcar 41 gols numa temporada. Esses 42, além de serem um recorde, mostram a excelente fase do atacante argentino. 42 gols em 68 jogos, além de 7 assistências. Com isso, ele ainda quebrou alguns recordes. Se tornou na tarde desse sábado o maior artilheiro do Fluminense em uma temporada no século XXI. O Magno Alves tinha um recorde com 39, o Cano passou a ter 42. Também se tornou o maior artilheiro estrangeiro em uma única edição do Campeonato Brasileiro. O recorde pertencia a Aristizábal com 21 gols na temporada de 2023. A partir de agora, Cano sozinho com 24 gols. São 24 gols no Campeonato Brasileiro, ele é o goleador máximo com folga. Só para arrematar, uma comparação interessante. O Cano já tem 42 gols na atual temporada. Nos 2 primeiros anos de Vasco haviam sido 43. Então basta que ele marque mais uma vez para igualar seus gols, que já eram muitos e bons nas 2 temporadas durante a passagem pelo Vasco. Você deve estar se perguntando como é que ficou o Campeonato Brasileiro a partir da vitória do Flu, certo? O Fluminense pulou para a vice-liderança, 64 pontos, assim como o Internacional, ele leva vantagem no número de vitórias. O Inter ainda joga na rodada e recebe o Atlético Paranaense. Já o São Paulo estacionou no 8º lugar com 51 pontos e agora torce contra Botafogo, contra Fortaleza, contra América Mineiro, para que possa se manter no grupo que vai para a pré-Libertadores. Por falar em jogo da tarde, contar para vocês que o Santos empatou com o Avaí praticamente rebaixado. Jogo na Arena Barueri, o Santos abriu o placar no comecinho com cobrança de pênalti do Marcos Leonardo, mas não fez um bom jogo. Acabou cedendo empate, gol marcado pelo Ranieri, um dos bons destaques desse futebol do Avaí, tá? De olho nele, atleta que pode inclusive parar no Internacional. Com o resultado e vaias no fim da partida, o Santos praticamente se despediu da briga por pré-Libertadores. O Peixe foi para 47 pontos, 12º lugar. São 4 pontos de desvantagem em relação ao São Paulo, com apenas mais 2 rodadas. São 6 pontos em disputa. O Santos vai ter de se contentar apenas com a Sul-Americana. Já o Avaí foi a 29 pontos, segue na penúltima colocação. Deve ter sacramentado. Eu acho que, inclusive, depois eu até vou dar uma checada, mas acho que com esse empate o Avaí sacramentou sua queda para a Série B. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva para você nesse vídeo. Dudu é um dos 55 nomes da seleção pré-convocados para a Copa do Mundo. Você sabe que na semana passada o Tite mandou para a FIFA uma lista com 55 atletas. Vários treinadores de outros países revelaram essa lista, o Tite preferiu guardar. E os nomes têm surgido aos pouquinhos, né?
A gente descobriu recentemente que o Flamengo tem 7 jogadores, vou tentar lembrar todos de cabeça: Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Santos, Felipe Luiz, e mais recentemente também foram divulgados outros 2 nomes, do João Gomes e do Rodinei. Esses eram os 7 atletas do Flamengo. Foram revelados 2 nomes também do Fluminense, o volante André e o zagueiro Nino. Depois a gente descobriu também que o Luiz Henrique, ex-Fluminense, hoje no Betis, estava nessa relação. Enfim, foram surgindo nomes, né? Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o Danilo, volante do Palmeiras, também figurava entre os 55. O Everton, todo mundo imaginava, o Everton, goleiro do Palmeiras, estará na lista final de 26, que será conhecida na próxima segunda-feira. Mas, nesse sábado pela manhã, uma fonte minha no Palmeiras, assegurou que o Dudu também faz parte dessa lista de 55. É uma baita notícia, especialmente porque o Tite vinha demonstrando até uma certa implicância com o atacante, que é um grande sinônimo de sucesso do Palmeiras nos últimos tempos. Atleta que conquistou 9 taças gigantes desde que chegou ao Palmeiras. O Dudu chega em 2015 para mudar o patamar do clube. Era um Palmeiras que não conseguia contratar grandes jogadores, foi um baita chapéu no Corinthians e também no São Paulo. O Dudu revelou nos últimos dias que, inclusive, quem havia pago o seu visto para voltar ao Brasil havia sido o Corinthians. Visto para o Brasil não, visto para os Estados Unidos. E aí, a partir daí, o Palmeiras conseguiu de última hora contratá-lo, e a chegada do Dudu representou uma enorme mudança no cenário alviverde. E é esse cara que está convocado para a seleção brasileira, algo raro. Com o Tite, ele só foi convocado 2 vezes. Primeira, num amistoso contra a Colômbia em 2017, a segunda em um jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, ou seja, lá se vão 4 anos sem qualquer convocação de Dudu. Não imagino que ele vai estar na lista de 26, que será anunciada na próxima segunda-feira, mas acho que pelo menos serve de alento. E aí só mais uma informação, o Dudu sabe que o nome dele consta nessa lista de 55, já foi avisado. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se vê. Abraço, tchau!